Boa tarde a todos, sejam bem-vindos, quem está aqui assistindo presencialmente, né, e todos que estão nos acompanhando pelas nossas redes sociais. Eu solicito aos senhores vereadores que façam a confirmação do quórum. Ai, cadê o meu aqui? Deixa eu confirmar meu quórum. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura da Bíblia. Nós temos o quórum regimental. Salmo 116. Amo o Senhor, porque Ele ouve a minha voz e as minhas súplicas. Porque Ele inclinou para mim os seus ouvidos, invocá-lo-ei enquanto eu viver. Solicito agora que faça a leitura do expediente. Vigésima sessão ordinária, 9/5/2022, expediente. Moção de aplauso número 12/2022, de autoria do vereador Jefferson Monteiro. Projeto de lei de iniciativa do Poder Legislativo número PL 33/2022, de autoria do vereador Zairo Casagrande. Projetos de lei de iniciativa do Poder Executivo número PE 38/2022 e PE 39/2022, de autoria do prefeito municipal. Projeto de lei de iniciativa do Poder Legislativo número PL 34/2022, de autoria do vereador Edivânio Manente. Requerimentos números 243 a 245/2022, de autoria do vereador Manuel Rosengue. Requerimento número 246 a 247/2022, de autoria do vereador Antônio de Oliveira. Indicações números 384 a 386/2022, de autoria do vereador Antônio de Oliveira. Requerimento número 248/2022, de autoria do vereador Paulo Ferrarese. Indicação número 387/2022, de autoria do vereador William Pacheco. Indicação número 388/2022, de autoria do vereador Paulo Ferrarese. Indicação número 389/2022, de autoria da vereadora Roseli De Luca. Requerimento número 249/2022, de autoria do vereador Zairo Casagrande. Requerimento número 249/2022, de autoria do vereador Zairo Casagrande. Requerimento número 250/2022, de autoria do vereador Paulo Padilha. Requerimentos número 251 a 252, de autoria do vereador Juarez Jesus. Indicação número 390/2022, de autoria do vereador Paulo Padilha. Requerimento número 253/2022, de autoria do vereador Paulo Padilha. Indicações números 391 a 401/2022, de autoria do vereador Paulo Padilha. Requerimento número 254/2022, de autoria do vereador Júlio Kamiski. Indicações número 402 a 405/2022, de autoria do vereador Edivânio Manente. Requerimento número 255/2022, de autoria do vereador Edivânio Manente. Tem uma justificativa de falta. Ofício número 483 de 2022, Criciúma, 9 de maio de 2022. Excelentíssima senhora presidente, com os cordiais cumprimentos, apraz-me comunicar a vossa excelência e os nobres vereadores dessa colenda Casa Legislativa que o Executivo Municipal apresenta o vereador Antônio Manuel para atuar como líder do governo e o vereador Salésio Lima como vice-líder do governo, junto à Câmara Municipal de Criciúma, a partir desta data,
colho o ensejo para renovar-lhe minhas expressões de apreço e admiração. Atenciosamente, Cléo Savário, Prefeito Municipal de Criciúma. Memorando número 251 de 2022, Criciúma, 4 de maio de 2022, a Secretaria-Geral vem, por meio desta, justificar a ausência do vereador Obadias Benones Avante na sessão ordinária de segunda-feira, 9 de 5 de 2022. Na ocasião, o referido parlamentar estará em agenda com o governador do Estado, Carlos Moisés, para tratar do projeto Kit Celesc. Atenciosamente, Heber Vieira, assessor parlamentar. Terminado o expediente, passamos para o horário político. Questão de ordem cedida ao vereador Zairo Casagrande. Boa tarde, presidente. Boa tarde, mesa, vereadores e vereadoras. Eu queria informar que a vereadora Giovana é a relatora do parecer prévio do PDL 1/2022, que trata das contas do município do exercício 2020. Então, abre-se a partir de hoje um prazo formal de 10 dias para o Executivo se manifestar se desejar ou não. Essa é a nossa questão de ordem. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem cedida ao vereador Zairo Casagrande. Para informar também que já está disponível o parecer prévio da vereadora Giovana do PDL 2/2022, que trata das contas do município do exercício 2019. Então, abre-se também, nesse caso, prazo de 10 dias para o Executivo se manifestar, se assim o desejar. Certo, senhor Muito obrigado. Vereador. De acordo, senhor vereador. Cada vereador possui 3 minutos e meio. Com a palavra, o vereador Paulo Ferrarese. Senhora presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, ao público presente nesta casa, a todos que nos assistem também pelas redes sociais. Senhores vereadores, conforme já falamos aqui nessa tribuna há dias atrás, tivemos, juntamente com o secretário Arleu, técnicos da Secretaria de Saúde, a Comissão de Saúde desta casa, Giovana Mondardo, vereador Manuel, vereador Antônio Córdova, na Secretaria de Estado, com o secretário de Estado da Saúde, senhor Alexandre. E naquele dia o nosso pedido era que ampliasse o número de cirurgias seletivas, cirurgias de alta complexidade. E, no entanto, ele nos informou que estaria tratando com o Hospital São José para ampliar de 150, que é o contrato que temos, para 300 cirurgias. E na sexta-feira passada, senhora presidente, foi assinado esse contrato para ampliar mais 150 cirurgias de alta complexidade por mês, onde vai somar 300 cirurgias, e parece que já começamos a perceber movimentação de pacientes, né, a serem chamados, ser avaliados para passar pelas cirurgias. Então, estamos vivendo na saúde outro momento. Também, senhores vereadores, naqueles dias, foi determinado a execução de 450 cirurgias eletivas em vários hospitais vocacionados da região, e também será feito auditivo em todos os hospitais para fazer as cirurgias eletivas aí e trazer o zeramento em prazo médio, segundo o secretário de Saúde Estadual. Então, esse é o nosso trabalho. Esta casa tem feito, juntamente com todos os vereadores, na qual queremos agradecer. E na quinta-feira, dia 12, nós teremos uma nova reunião com a Secretaria de Saúde e a Comissão de Saúde dessa casa, na Secretaria de Saúde do Estado, para fazer novas tratativas, novos pedidos. E eu acredito que, como já falei, vivemos outro momento e, se Deus quiser, a nossa cidade, os pacientes que aqui moram, vão fazer suas cirurgias e sair do sofrimento. Obrigado, senhora presidente. Com a palavra, o vereador Juarez de Jesus.
Passou o seu tempo, vereador Camins. Com a palavra, vereador William Pacheco. Declina. Com a palavra, vereador Edivane Manentes. Senhora presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, público aqui presente e os que nos acompanham pela rede social. Hoje eu ia ocupar essa tribuna para falar do PL 34, que a gente tem, mas como muitos sabem, né, o que aconteceu no final de semana, um evento que nós tínhamos para confraternização e infelizmente aconteceu, né, uma situação, o namorado da minha filha foi esfaqueado, e eu queria aqui primeiro agradecer, né, agradecer de coração mesmo ao Hospital São José, desde o pronto atendimento, os médicos do centro cirúrgico, enfim, eles foram assim sensacional. Agradecer todo o empenho que a Polícia Militar e a Polícia Civil está tendo para capturar esse cidadão, que não sei se é um cidadão, mas eu tenho alguns senãos para fazer. Não é a primeira vez, presidente, senhores vereadores e senhoras vereadoras, que alguém que a gente esteja perto ou ligado que precisa do SAMU e não tem um atendimento imediato. Vou procurar saber o motivo durante essa semana, porque é inconcebível. Uma pessoa que estava com AVC, simplesmente a pessoa que atendeu disse que não tinha ambulância. Né? Nós estamos numa cidade, e que já foi falado nessa tribuna, que todos os vereadores aqui têm um deputado federal, e o meu partido tem um senador da República, e a gente não consegue ter mais ambulâncias para esse tipo de atendimento. Mas o que mais me deixa indignado é que tem pessoas que se dizem que são da imprensa e que nem jornalistas formados são, e ficam utilizando e usando a desgraça dos outros para se promover. Com o fato de ter usado meu nome, eu não fico preocupado, porque meu nome estava lá bem negrito, bem, né, como esse vereador é bem espaçoso, eu fiquei feliz. Mas o fato que aconteceu, tipo assim, não foi o fato da facada, da falta de segurança, enfim, mas foi o Edivane. Então, tipo assim, utilizaram imagens de pessoas da minha família sem autorização. Né? E essas pessoas, essa pessoa que sabe quem eu estou falando, porque eu já conversei com ela, ele sabe quem eu estou falando, e ele utilizou imagens de pessoas da minha família que não tinham autorização, e chegou junto com a pessoa, junto com a polícia, perdão, chegou junto com a polícia, então quer dizer, ele tem informação privilegiada, entendeu? Então assim, ó, é inadmissível que... Você tem um tempo do Antônio Manuel. Obrigado, vereador. Então, isso é inadmissível que numa cidade igual a nossa, em Criciúma, onde as pessoas estão sofrendo, né, vereador Toninho? A gente que é de comunidade, a gente sabe, e as pessoas ficam utilizando a desgraça. Eu não aceito isso. Eu não aceito. Inclusive, eu estou pensando seriamente, vou conversar também até com advogados nossos do escritório, porque a Polícia Militar sabe disso, ele utilizou, inclusive, uma filmagem da polícia. Ele utilizou. E isso, para mim, só tem uma palavra: crime. Foi cometido o crime. Então, assim, ó, a gente fica muito chateado, né? Eu gostaria também de agradecer aqui a todas as pessoas que se colocaram à disposição, as pessoas que ligaram, as pessoas que se preocuparam com a gente, né? A gente fica feliz de saber que as pessoas se preocupam com a gente, não só pela desgraça, mas esse cidadão, ele já não é a primeira vez que faz isso. Só que comigo, ele abarrou o barco dele no lugar errado, independente se ele está aqui na Câmara ou não. Tá? Ele já tem uma outra situação, então eu queria deixar aqui registrado isso na casa. Esse cidadão, essa pessoa que diz, você que diz que é jornalista, você não é jornalista. Você está usando de uma influência que você tem, que para mim é crime, para se valer das pessoas. E isso eu não aceito, senhor presidente. Era o que eu tinha. Obrigado. Com a palavra, vereador Paulo Padilha. Boa tarde, senhora presidente, senhores vereadores, boa tarde a quem nos encontra, assiste aqui nesse plenário e a todos que nos acompanham através das redes sociais. Iniciar, senhora presidente, parabenizando todas as mães pelo seu dia de ontem, em especial aquelas que se encontram no convívio da gente e aquelas que já partiram dessa vida. Me sensibilizar com as famílias atingidas pelas fortes chuvas que caíram na região do Tubarão. Por pouco,
senhoras e senhores vereadores, o volume de água não se igualou aos ocorridos na década de 70. Parabenizar em especial o nosso executivo, na pessoa do prefeito Clésio Salvaro, que realizou um brilhante trabalho frente à drenagem da região central de Criciúma, com a criação do canal auxiliar, que garantiu o escoamento das águas sem causar alagamentos consideráveis. Eu já tive comércio naquela região e no meu comércio já entrou água, quase que 1 metro de água. 120 ml de água que caíram nesses 5 dias, com certeza teriam alagado aquela região, causado um grande prejuízo ao comércio e a moradores. E dizer a todos que se encontram vários locais com postos de arrecadação para quem quiser doar alguma coisa para as regiões de Tubarão. Estado Heriberto Wilson é um deles e a Cruz Vermelha. Era isso que eu tinha, obrigado. Com a palavra, o vereador Júlio Kaminski. Você possui o tempo do 2 minutos e meio do Antônio Manuel, 2,5 do... Se pensar... Tá, então vamos com... Não. Você tem 1 minuto da vereadora Giovana, 1 minuto e meio do vereador Miguel Perini, você tem 2,5 do vereador Antônio Manuel Rosengue, vocês têm 2,5 do Antônio Manuel também, e alguém mais tinha dado tempo para ele? É isso, senhor. Obrigado, senhora presidente. Muito boa tarde, presidente. Boa tarde, vereador Toninho, que compõe a mesa, vereadoras, vereadores, todos que aqui estão acompanhando os nossos trabalhos. Um cumprimento especial a toda a comunidade do loteamento Girassóis, que se faz presente na pessoa do presidente Ronaldo. Quero agradecer o Juarez, o Márcio Darosa, a Giovana, Zanetti, o vereador Maneca, o vereador Pierini, o vereador Zairo, o vereador Toninho. Acertei? Ficou alguém fora? Ok. Muito obrigado pelo tempo que vocês dispõem para esse vereador. Senhora presidente, a comunidade dos Girassóis que se faz presente me convidaram para uma reunião lá na comunidade. E, obviamente, o vereador não pode jamais negar que uma comunidade, quando convocado por uma comunidade, deixar de estar presente. E eu fui, com o maior prazer, como tenho ido todas as comunidades que nos solicitam a presença. E, chegando lá, a gente tomou conhecimento a razão pela qual eles nos convidaram para a reunião. Ocorre que, presidente, essa comunidade, quando comprou os seus terrenos da Criciúma Construções, aí já vamos dar os nomes aqui para a gente se situar, né? Poder saber do que está se tratando. Eles receberam um loteamento sem o mínimo de estrutura, que é uma obrigação por lei, vereador Toninho, que tem no mínimo a estrutura para que a comunidade possa, primeiro para ser negociado os terrenos, seus quais jamais poderia ter feito. E depois eu vou mostrar para vocês as fotos para que a gente comece a entender um pouco o processo. Primeiro, eu acho que é importante essa fala. No decorrer do caminho, como não foi dada estrutura nenhuma para eles, a prefeitura criou todas as condições de infraestrutura, e eu faço o registro em agradecimento ao prefeito Clésio Salvaro. Deu todas as condições de dignidade para aquela comunidade. Todas as condições de dignidade que ele deu. Através da infraestrutura, o que não foi feito pela empresa que negociou. Bom, a história da Criciúma todos conhecem, não vamos nem entrar aqui no mérito, vereador Paulo. Todo mundo conhece a estrutura, a situação que envolveu a Criciúma Construções, que está no processo de recuperação, uma questão absolutamente legal, e eu não estou discutindo questões legais neste momento, estou discutindo muito mais a questão moral do que propriamente a questão legal. Não falo na condição de advogado, falo na condição de vereador sendo convocado pela comunidade. Por isso que essas coisas são muito importantes de deixar muito claro. Muito bem. A Criciúma Construções, ela teve aquele problema e vem se recuperando aos poucos, é o que a gente espera, mas deixou um passivo, deixou um problema para trás. Atualmente, por conta das ações, vereador Toninho, eles estão
despejando as pessoas. É legal? Não estou discutindo, volto a afirmar. Não estou discutindo a legalidade. Eu estou discutindo a moralidade. Eu estou discutindo o que é moral. Essas comunidades passaram a não ter acesso a boletos bancários para pagar as suas contas, e talvez tenha sido uma das principais reclamações realizadas por eles. Muitas delas, hoje, estão com ação de despejo, por dificuldade de negociações. Por dificuldade. Muitos porque não têm condições financeiras de contratar um advogado. Em que pese tem a Defensoria Pública, em que pese tem a Casa da Cidadania, muitas vezes, em que pese também não possa ser alegado o desconhecimento da lei, mesmo assim acabaram sofrendo e estão sofrendo com isso hoje. A cada dia, novas ações de despejo, deixando as pessoas na rua. Lamentável. Bom, vamos seguir aqui. Estamos falando de sonhos. Estamos falando de propriedade. Estamos falando daquelas pessoas que abriram mão das suas casas para conquistar o seu sonho. Por conta disso, adquiriram outros imóveis, acabaram perdendo o seu, porque a pessoa que o comprou ela é de boa fé, mas, por outro lado, essas pessoas também perderam aquilo que eles tinham de mais precioso. E estão perdendo agora também por conta dessas ações. Por isso, senhora presidente, as faixas que a gente está vendo aqui, eu acho que a gente tem que dar alguns encaminhamentos, e a gente vai procurar usar essa casa para fazer encaminhamentos, seja através de audiências públicas, seja através de ouvir essas pessoas da comunidade, porque essa é a casa do povo, é a casa que eles devem ser ouvidos, é a casa onde deve propiciar a toda a comunidade alternativas para resolver os seus problemas. Seja ele de ordem legal ou seja ele de ordem moral. Nós precisamos dar os encaminhamentos. Antes de seguir, eu quero pedir para colocar um vídeo que a gente fez ali, mostrando como foi no começo, como está hoje e o que vem acontecendo, por gentileza. Isso aqui, quando eles compraram, quando adquiriram seu mínimo de infraestrutura. Observem, sem condições nenhuma, mesmo assim foram comercializados os referidos imóveis. Essa situação a gente conhece, mas é bom a gente, só para a gente se situar e se atualizar. Lixo ao céu aberto. A comunidade está se reunindo, a comunidade está se unindo para a reclamação. Isso é um fator importante. Vejam. Quando eu falo do agradecimento ao prefeito Clédio Salvador, eu faço porque o mínimo de dignidade ele está levando para a comunidade, através da estrutura e infraestrutura. Olha só, hoje a localidade está bem acolhida. Está bem. Só que falta o quê? Um pouquinho de respeito, um pouquinho de dar opção, dar alternativa. Gente, há possibilidade de eles permanecerem lá? Claro que dá. Basta a gente fazer um grande encontro de contas entre todos. Ministério Público, Poder Judiciário, a empresa, dar oportunidade para a empresa se posicionar, com toda certeza. Convidar talvez para uma grande audiência pública. Olha só, o que estava na época e o que está hoje. O maior prejuízo hoje são os despejos. As pessoas estão sendo retiradas das suas casas. Volto a afirmar, eu não estou discutindo a questão legal, eu estou discutindo a questão moral. Por que não dar opções? Por que essa casa não pode viabilizar, através de uma audiência pública, bons encaminhamentos? Por que nós não podemos intermediar isso? Sem exploração, sem excesso de juros, sem absurdos, mas criando, de fato, oportunidades. O que nós estamos lançando aqui hoje é um grande desafio. É um grande desafio nosso, vereadores, para tentar viabilizar uma alternativa, uma possibilidade. É isso que essa comunidade hoje está presente, vereador, presidente. É por isso que eles estão aqui. Eles estão pedindo para que nós, vereadores, nos manifestemos, nos posicionemos
E buscamos uma alternativa para resolver, sim, não só a vida deles, o sonho deles, mas o sonho de muita gente da cidade de Criciúma, que passa por dificuldade, está tendo dificuldade de acesso, está tendo dificuldade em poder sentar e discutir adequadamente uma solução para resolver o que vem acontecendo de pior, a perda de suas casas. E boa parte, senhora presidente, boa parte dos pagamentos já ocorreram de mais de 70% do valor financiado. Ora, se formos analisar, de fato, o valor principal, na sua grande maioria, já foi resolvido. A aquisição foi resolvida. Talvez os valores que remanescentes sejam muito mais em decorrência das atualizações de juros. Claro, vereador. Mais uma vez agradeço a parte, o seu tempo, né? Concedo a parte. Obrigado, vereador Kaminski. Parabenizar a comunidade dos Girassóis, na pessoa do Ronaldo, que é um batalhador daquela comunidade. Vereador Kaminski, quantas pessoas sofreram através dessa empresa? Perderam valores? Quanta dificuldade! Eles não tinham uma certeza, todo mundo sentindo uma situação de, pô, eu vou fazer os recolhimentos, mas e aí? Toda aquela situação que passou, que o senhor relatou muito bem, deixava todo mundo sem saber o que fazer. Agora é o momento dessa empresa, que sempre ganhou dinheiro, né? É fácil querer explorar agora, nesse momento, olhar, pô, não, vamos tirar a casinha, vamos tirar. Não pode, eu acho que essa casa precisa realmente se posicionar. Eu como presidente da Associação do Bairro Ana Maria, eu coloco o centro comunitário à disposição, caso for necessário que a gente faça uma grande audiência pública, para que realmente a gente chame todos os interessados para que venha se discutir isso. Me coloco à disposição. Essa região, para quem não conhece, o Girassóis faz parte ali da Grande Ana Maria, e eu também me coloco à disposição e estou junto nessa. Contem comigo. Obrigado, vereador. Claro, vereadora, por gentileza. A senhora sabe muito bem da queixa, da reclamação daquela comunidade, né? A senhora provavelmente deve ter sido também contatada por isso, então acho que é importante sim essa manifestação. Fica à vontade. Primeiramente, gostaria de cumprimentar o senhor Ronaldo, do loteamento Girassóis, que realmente é uma pessoa, como o Juarez falou, que batalha realmente. Já participei também de várias reuniões junto com o pessoal do loteamento. Participei já desde a sua implantação, que, na verdade, a gente conseguiu ali, junto com a DTT, abrir linha de ônibus para aquele loteamento que não tinha. Conseguimos a pavimentação junto com o prefeito Clécio Salvaro. Agora é o centro comunitário, junto com a deputada, e a gente está dando uma infraestrutura mínima para aquele pessoal. E aí, esse caso que está em juízo, e a gente até agradece ao vereador Kaminski, que também é advogado, a gente não pode esquecer disso, né? Que você pode contribuir bastante, mas este caso está em juízo, e a gente gostaria muito que realmente este caso, essa regularização deste loteamento fosse realmente feita, porque as pessoas lá merecem, né? São pessoas que batalham, são trabalhadores, e que alguns até depositaram em juízo, né? Na época, porque foi o que foi dito para eles depositarem em juízo, já que tinha pedido a falência ali a operação judicial ali da Criciúma Construções, mas agora é como se não tivessem feito nada, nem depositado em juízo, enfim. Então, é um caso bem complicado, que já está em juízo, mas que a gente também se solidariza com a comunidade. Obrigado, vereadora. Então, exatamente isso. É o momento da gente se unir. Antes que digam que, como advogado, eu tenho algum interesse pessoal, eu nego, eu não tenho nenhum processo de despejo que envolve, então já vou me adiantando, antes que digam que eu estou brigando por causa própria, não estou. Estou brigando pela causa do loteamento. Estou brigando pela causa da comunidade. E vocês viram perfeitamente pelas fotos o quanto a comunidade está unida. Como a comunidade está unida, ela foi atrás de infraestrutura, buscou todas as possibilidades para ter um ambiente digno. O vereador tem 2 minutos e meio do vereador Antônio Manuel. Já tinha agradecido antecipadamente, vereador. De qualquer forma, reforço o agradecimento. Muito obrigado. Esse pessoal, para que atinjam a sua dignidade, basta regularizar a propriedade.
Eu tenho certeza que é uma possibilidade e nós temos que dar esse encaminhamento. O que eles querem? O que eles querem? Eles não estão fazendo baderna, eles não estão fazendo barulho, eles não estão fazendo nada demais, gente. Eles estão buscando aquilo que eles compreendem como o melhor caminho para resolver a situação deles. Tentaram várias possibilidades, todas com insucesso. Agora buscam proteção, guarida, buscam na Câmara de Vereadores uma forma de atingir os seus propósitos. Qual é o propósito? Ter as suas casas, ter a possibilidade de reparcelar as suas contas. Eles querem pagar o que falta. Eles não estão aqui querendo dar calote a alguém. Muito pelo contrário, eles estão aqui para evitar que os calotes aconteçam. E que eles venham ter mais prejuízo. O que eles querem? Morar com tranquilidade. Morar no seu ambiente, na sua casa, que pese seja simples, mas é a casa, é a propriedade deles. O que eles querem é que se aplique o princípio da moralidade, do respeito. Eles querem ser ouvidos, eles querem ser acolhidos, eles querem que dê oportunidade de parcelamento, de reparcelamento. Agora, dentro de uma realidade factível, dentro de uma realidade em que eles possam também honrar. Não adianta botar a corda no pescoço desse povo. Não adianta. Não adianta exigir deles o que eles não têm. Mas tem que ser exigido aquilo que podem. Viu, Dinho, que está aí presente também? Eles estão exigindo o que eles podem, do jeito que podem. E, gente, aconteceram tantas coisas, eu não vou ficar relatando aqui no passado. Eu não vou relatar, porque não me cabe ficar relatando. Mas, claro, mas o que eu estou pedindo é que a gente busque, através dessa casa, uma alternativa. E eu acho que o caminho mais sensato, presidente, é uma audiência pública, onde as pessoas tenham a oportunidade de ser ouvidas. Pois não, vereador? Obrigado, vereador Kaminski. Eu quero cumprimentar todo o bairro Girassol, o loteamento Girassol, em nome do Sr. Ronaldo, e parabenizar o vereador Kaminski por trazer esse assunto aqui para a Câmara, porque eu tenho certeza que os 17 vereadores estão arrepiados dessa situação. Sei que nós somos vereadores que defendemos aquelas pessoas mais sofridas, e vocês estão nesse momento. Essa empresa deu tanto calote, tantas pessoas perderam sua própria vida, né, por estar em situação aí de perder sua moradia, e nesse momento querem tirar mais, agora com a infraestrutura pronta. Meu Deus, essa valorização é de vocês, é da comunidade. Vereador Kaminski, parabéns por estar junto, eu sei do seu conhecimento, do seu empenho, e conta conosco aí, e eu tenho certeza com todos os vereadores. Muito obrigado. Obrigado, vereador. Obrigado a todos que me doaram os seus tempos. Pois não, vereador? Fica à vontade, vereador Pierini. Júlio Kaminski, parabéns aí por ter pego essa empreitada. Conte comigo. Obrigado, vereador. E não foi, claro, que não foi somente eles que foram prejudicados em toda a Criciúma. Foram mais de 8.000 pessoas que foram prejudicadas, inclusive pessoas que foram a suicídio por perderem tudo que tinha na sua vida. Então, tu pode contar com esse vereador também nessa audiência pública, e a comunidade pode contar também. Obrigado. Obrigado, vereador Pierini. Mais uma vez, obrigado a todos os vereadores. Parabéns à comunidade que se uniu, à comunidade que está organizada. Eu acho que a única forma das comunidades obter êxito nos seus empenhos, nos seus trabalhos, com muita seriedade e pacíficos, que é o que vocês estão fazendo, é a única forma que se tem, de fato, de conquistar alguma coisa para a própria comunidade. A demonstração mostra o empenho e o trabalho de vocês. Essa casa fará alguns encaminhamentos, dentre eles, provavelmente, a audiência pública, para dar todas as condições de trazer todos os responsáveis para que a gente possa, de fato, dar encaminhamento para evitar o prejuízo ainda maior que vocês vêm sofrendo. Muito obrigado a todos. A casa vai disponibilizar de todo o equipamento necessário para fazer a audiência pública. Vereador Manuel Rosengue. Declina. Você doou 2 minutos. 1 minuto para o vereador Zairo.
Certo. Vereador Miguel Perini, você dispõe de 2 minutos. Boa tarde, presidente. Boa tarde, membros da mesa. Boa tarde a todos os vereadores e vereadoras, a todos que nos assistem no plenarinho e a todos que assistem via internet. Quero deixar registrado que nessa última sexta-feira foi um dia muito especial para toda Criciúma. A assinatura de diversos convênios de ordem de serviço. Entre eles, eu destaco a assinatura da ordem de serviço da 4ª etapa do anel de contorno viário. Eu quero aqui agradecer aos 17 vereadores que lá atrás votaram a favor ao projeto, que liberou recursos para que pudesse ser concluído os projetos de desapropriação, e falando do projeto de desapropriação, falo o nome e agradeço o Ricardo Milanês. E o projeto ambiental, na qual destaco o nome de Marcos Favro, no qual também fico muito grato. Dizer que esses movimentos juntos conseguimos dar agilidade a uma obra esperada há mais de 30 anos e beneficiará mais de 10 municípios. Agradecer aos vereadores da Comissão de Obras, o Márcio Darós, obrigado, o Obadias Benoni, Salésio Lima, que várias vezes fomos a Florianópolis lutar por essa 4ª etapa. Quero agradecer também ao secretário-geral Vaguinho, agradecer ao prefeito Clésio Salvaro, o secretário de Infraestrutura de Santa Catarina, Tiago Vieira, e ao nosso governador Carlos Moisés. Você tem o tempo do vereador Márcio Darós. Obrigado, Márcio. Quero também deixar aqui o meu agradecimento ao deputado Zé Milton, por destinar um trator agrícola no valor de R$395 mil, a pedido da Gerência de Agricultura Vanderlei Zilli. Então, fica aqui meu agradecimento, e em nome dos 17 vereadores, essa obra da 4ª etapa do anel de contorno viário, que realmente vai começar. Obrigado, presidente. Com a palavra, vereador Antônio Manuel. Não, mas ele não compôs. Tá. Ah, tá. É verdade. Antônio de Oliveira, com a palavra, vereador Antônio de Oliveira. Está com moral isso. Boa noite, presidente. Cumprimentando a senhora, cumprimento a mesa e a todos os vereadores que fazem presente e ao público que nos assiste. Quero parabenizar primeiramente as mães, né, pelo dia de ontem. Nunca é tarde para parabenizar vocês, especialmente a minha mulher, né, e minha mãe. Mas também eu subo nessa tribuna para agradecer, né. Como diz o prefeito, há tempo de pedir e há tempo de agradecer. E eu queria agradecer. Diz que tudo é no tempo de Deus, né, Feuzi? Mas Deus não pode fazer tudo sozinho. Se a gente não correr atrás, vereador, a gente não consegue chegar nos nossos obstáculos. Então, com muita luta, né, de alguns vereadores dessa casa também, que ajudaram a construir, foram atrás, junto com a comunidade, a gente conseguiu. Também, vereador Miguel Pierini. 2 pontes, a tão faladas pontes do bairro São Francisco, vereadora Giovana. Conseguimos, né? Agora só cabe, né, a prefeitura ali, né, que eu tenho certeza que o prefeito nunca disse que eu não acreditava, eu sempre acreditei. Quero agradecer ao secretário Wagner, à engenheira Cátia, ao Tita Beloli, né, pelo empenho, todo o pessoal da infraestrutura, ao seu Dino, que muitas das vezes ele está ali, né, reformando também a ponte. E são 5 pontes, né, no Monte Castelo, bairro Brasília, Santo Antônio, bairro Brasília, no bairro Santo Antônio. E nós somos beneficiados com 2, vereador Manente. Então, isso para mim é uma honra, né? É uma luta. Eu até comentei para minha esposa, a hora que eu chegar, as pontes ficar prontas, eu largo a política. Falei, porque isso aqui é uma luta que a gente vem correndo atrás faz tempo, né? E essa luta de toda a comunidade, de todas
as comunidades que fazem ali presente, né, Feuzer? O Feuzer que mora ali no Imperatriz, família do bairro São Francisco, criou ali, mas que atravessa no dia a dia e veja a preocupação que é, né? Mas eu, mais uma vez, quero parabenizar o prefeito, né? Junto com o governador, a gente foi a Brasília, eu tive a Brasília, até fui com o vereador Juarez, infelizmente, né, vereador Juarez, a gente teve algumas dificuldades lá dentro, mas eu não desisti de ir atrás, de buscar um recurso, mas não foi daquela forma, mas veio, né? Eu estou com essa folha no bolso, vereadora Roseli, presidente, desde novembro do ano passado. Muitas críticas a gente tomemos, porque, não vai sair, mas está aqui. Eu nunca desacreditei, né? Nunca desacreditei dos meus sonhos, e a ponte é um. Para mim, para muitos, são pequenas coisas, pequenos gestos, mas para nós é muita coisa. Vai estar trazendo qualidade de vida para a comunidade, para as pessoas que ali passam no dia a dia, para o nosso colégio, e o bairro ganha muito. O bairro, ele cresce, ele, em vez de diminuir, ele cresce. Então, obrigado a todos que, de alguma forma, ajudaram a contribuir com isso, tá? Mais uma vez, ao prefeito e a todos os secretariados. Obrigado. Com a palavra, vereador Dalton Feuzer. Dailton. Boa noite, senhora presidente, senhores vereadores, ao público que nos prestigia nessa noite. O meu cordial boa noite. Primeiro, parabenizar o vereador Kaminsky pelo encaminhamento. Criciúma Construções, nessa casa aqui, já foi muito falada. Já foi falada aqui de todo o mal que ela causou para Criciúma. E agora, novamente, como diz o vereador, não estamos entrando na parte judicial, que não cabe, mas na parte moral, porque depois de todo o investimento que foi feito naquela região, querer tirar as pessoas, eu acho que essa casa tem que se mobilizar mesmo, tem que se mobilizar e tem que fazer um trabalho para que isso não aconteça. Também quero parabenizar ao prefeito e a todos os políticos da nossa região pelas conquistas, né? Porto Seco, no mandato passado, a comissão de obras, na qual eu fazia parte, fizemos audiência pública, fizemos visita em Florianópolis, e agora começa a encaminhar. Então, isso, para nós, é muito bom, porque é geração de emprego. O Porto Seco faz toda uma diferença para a nossa cidade. Então, parabéns. Também quero parabenizar essa luta de todos a respeito da 4ª etapa do anel viário. Saiu a tão esperada essa obra, só que eu já nessa casa já vinha falando, e o Estevão Pierini colocou muito bem no seu discurso, que o anel não está pronto. Essa 4ª etapa não é o final, ela não termina ali. A parte mais cara vem pela frente. Eu acho que tem que, todos os políticos aqui, deputados, esses candidatos a deputado a estadual, deputado federal e governador, tem que amarrar, por quê? Porque essa obra tem que sair do papel. Porque um anel pela metade, Florianópolis não ficou pela metade, os anéis viários das outras cidades, Criciúma vai ficar pela metade, por quê? Eu acho que os políticos têm que amarrar, porque a partir do momento que faça aquela parte, a cidade mineira, aquela região lá que o anel vai sair por lá, não dá conta, o asfalto já foi arrumado e detonado. A partir do momento que os caminhões passem pelaquela região, vão detonar com o asfalto. Então, ali não está preparado para receber o que vai receber. Então, eu acho que a briga, temos que agradecer, hoje é dia de agradecimento, parabenizar o governador que trouxe os recursos, mas eu acho que essa luta não terminou, essa luta apenas começou porque a parte mais cara tem que se fazer, que é aquelas indenizações e o final da obra. Obrigado, senhora presidente. Com a palavra, a vereadora Giovana Zanetti. Você do tempo, José. Eu doei 1 minuto. Não, do Kaminsky. Tá. 1 minuto. Certo. Você tem 2,5.
Boa tarde, presidente, membros da mesa, colegas vereadores, vereadora. Eu subo a essa tribuna para falar sobre as águas da semana passada, né? Nosso município conseguiu passar todo aquele tempo de chuva, diferentemente dos municípios vizinhos, né? Porque, diante de uma audiência pública, que eu acho que alguns de vocês estavam nela, que aconteceu sobre as cheias, eu ouvi da Defesa Civil do Estado que Criciúma vinha fazendo a sua parte, acho que o Paulo Ferrarese está lembrado. Criciúma vinha fazendo a sua parte quanto à limpeza dos rios, ao canal auxiliar, a terceira etapa do canal auxiliar que está sendo feito aqui no centro, e as obras não param. A gente sabe que tem a bacia de retenção, foi feito no Vozocris, na região do Rio Maina, né? E vai ser feita uma outra na região da quarta linha, para que, se de repente chova bem mais do que choveu, vai ter essa bacia de retenção. Eu estou acompanhando também as licenças ambientais para fazer essa bacia de retenção. Ela saiu, o Eduardo esteve aqui, né, do IMA, e aí peguei o contato dele e continuo acompanhando. Semana passada saiu uma das licenças ambientais, esta semana sai a segunda licença ambiental para iniciarem também a construção, né, de uma bacia de retenção das águas da chuva na região da quarta linha, que também sempre é uma região plana, bem atingida com as águas da chuva. Então, parabenizar ao nosso governo municipal, que vem fazendo a sua parte quanto a essa questão das chuvas e das enchentes, que só quem viveu, a gente sabe, porque eu sou professora da escola, e até crianças, elas têm até, quando começa a chover, eles já ficam todos apavorados, porque já presenciaram perder móveis, e a gente sabe, sempre atinge aqueles que mais precisam, e aqueles que menos têm, sempre a menos favorecida, né? Então, a gente sabe que desta vez não foi, né, não teve prejuízos financeiros para essas famílias que muito precisam. Então, obrigada a todos os responsáveis por isso. Obrigada. Questão de ordem cedida ao vereador Miguel Pierini. Essa minha questão de ordem é para envio de condolências à família de Adroaldo Discoski, ex-prefeito do Balneário Gaivotas e irmão do ex-deputado federal Leodegar Discoski. Atendido de plano, excelência. Obrigado. Com a palavra a vereadora Roseli De Luca, lembrando que a senhora tem 2 minutos e meio, tendo doado 1 minuto para o vereador Zairo Casagrande. Boa noite à mesa, boa noite, vereadoras, vereadores, a todos que nos acompanham, assistindo aqui a nossa sessão pessoalmente ou pelas nossas redes sociais. Eu tenho um convite para estar repassando a todos os vereadores, para estar repassando às suas esposas, né, namoradas, companheiras, mães, irmãs, e também as nossas vereadoras. Nós vamos fazer, já que esse mês é o mês de maio, mês também dedicado às mulheres, um encontro no Teatro Municipal, juntamente com a Fundação Cultural, e nós colocamos o nome de todas, porque são algumas mulheres que vão estar junto com todos os vereadores. Primeiro, nós queremos fazer uma homenagem às 25 mulheres que passaram por essa Casa Legislativa, ou como suplente ou como vereadora. Então, nós queremos homenagear essas mulheres, e também vai ter um bate-papo, tá, com a Mila Del Priore, com a Miliane Rosafa, Dani Felício e Karina Virtuoso. Elas vão fazer um bate-papo para conversar sobre assuntos pertinentes às mulheres, à vida, né, o cotidiano, e algumas, no intervalo dessas apresentações, vai ter algumas apresentações artísticas. Então, vai ser um momento gostoso e de aprendizado para as mulheres, e para nós, a Câmara de Vereadores, fazer também alguma coisa lembrando as mulheres. No dia também nós vamos estar, então, constituindo a nossa Procuradoria da Mulher também aqui da Câmara de Vereadores. Então, convite
nós vamos estar repassando para os vereadores e para repassar às suas mulheres, certo? E também para todas as funcionárias aqui da casa, que é um evento da nossa casa, junto com a Fundação Cultural, certo? Com a palavra o vereador Zairo Casagrande, lembrando que o senhor tem 1 minuto do vereador Manuel Rosengue e 1 minuto da vereadora Roseli De Luca. Primeiro, para não esquecer, agradecer o tempo dos vereadores, da presidente, senhora presidente, mesa, vereadores e vereadoras, público que nos assiste e nos acompanha pela rede social. Vou trazer alguns dados aqui da questão que eu vou abordar, por isso eu preciso ler. O fato é que nós estamos ainda passando por uma pandemia, e essa pandemia ela teve várias consequências que saem fora da área da saúde, seja na economia, na educação. E eu estou apresentando um requerimento, número 249, que visa indagar, perguntar ao Executivo se existe um estudo que vise constatar o déficit de alfabetização. Essa é a questão que foi trazida por professores ao nosso gabinete, de crianças que estão na 3ª e 4ª série do fundamental, tendo aula de ciências, de geografia, mas não sabem ler e escrever, vereador. Então, tudo isso pode ter acarretado em problemas de aprendizagem para os alunos, tendo em vista as dificuldades do ensino remoto. Não é toda criança que tinha aparelho, tecnologia para acessar essas aulas. Eu peguei alguns dados de um estudo feito pela organização Todos pela Educação, que consultou uma análise do PNAD, do IBGE, que apontou que o número de crianças de 6 e 7 anos no Brasil, que não sabem ler e escrever, cresceu 66,3%, de 2019 até 2021. Ao todo, seriam 2.400.000 crianças que não estão alfabetizadas nessa faixa etária, 6 e 7 anos. Isso corresponde a 40,8% de todas as crianças brasileiras, né? Então, é alguma coisa assustadora, né? O documento ainda aponta que o número expressivo no número de crianças não alfabetizadas no país tem um impacto mais grave entre alunos negros e pobres. As desigualdades sociais e étnicas, né, se refletem nos dados. Ao todo, vereador Toninho, 47,4% das crianças pretas não estão plenamente alfabetizadas. Entre as pardas, o índice é de 44,5%, isso é PNAD, IBGE. Já entre as crianças brancas, o número atual é de 35,1%. Quando se avalia os lares ricos, os domicílios ricos, o índice cai para 16,6% das crianças. Já entre os pobres, o número salta para 51%. Com mais ou menos impacto, esse dado, inevitavelmente, ele deve passar também pela nossa cidade, né? E nós estamos inseridos. E nossas crianças também devem estar chegando nas séries seguintes com esse déficit de alfabetização, que vai, sem dúvida, implicar em inúmeras dificuldades de aprendizagem. Importante ressaltar, senhores vereadores, que essas dificuldades não acarretam só em consequências no curto prazo. Pode afetar, inclusive, a vida profissional, vida futura de toda uma geração. E essa consequência, então, como eu disse, pode ser uma grande catástrofe. Desse modo, eu entendo que se faz necessário um estudo para se constatar com precisão o tamanho desse déficit no nosso município, bem como identificar individualmente as crianças que o possuem. Constatado a gravidade, o tamanho do problema, que é real, segundo pesquisa feita pelo nosso gabinete, caberia, quem sabe, criar uma inovação, caberia criar um plano de recuperação, uma verdadeira política pública, não uma solução de uma escola ou outra, ou aqui ou acolá, para a breve recuperação desse atraso de forma efetiva. Porque a alfabetização, presidente Roseli, é um processo complexo, não é algo simples, se resolve no estalo. Fazer isso é salvar, então, no nosso entendimento, o futuro de muitas crianças criciumenses e, portanto, isso, vereador Toninho, é nosso dever. Então, quem sabe se tira uma proposta inovadora no nosso município, levando até a Secretaria de Estado de Educação, porque nós não conhecemos nenhum projeto estadual, nenhum projeto nacional para combater. Essa aqui é uma pauta real, isso aqui é um problema real que a gente vive.
e não pautas imaginárias ou de 1960 ou de 1950, como tantos políticos aí têm abordado temas obscuros, né? Estranhos à realidade de cada um, né? Então, nós trouxemos essa pauta. Os pesquisadores da área da educação, entre tantos problemas causados pela pandemia, apontam que não existe esse levantamento, em todos os níveis, tamanho e gravidade do problema, da não alfabetização das crianças, né? Durante o ano em que elas não tiveram essas aulas presenciais. O que se sabe é que estão sendo tomadas medidas locais, né, escola a escola, para a contenção de danos, como aulas de recuperação no contraturno. Porém, o que nós entendemos, devido ao tamanho que a gente relatou aqui do problema, também vem o tamanho da solução. É uma política pública, um projeto muito abrangente, né, e muito sério para essa recuperação. Quem sabe o nosso município sai na frente e leva adiante um projeto, um verdadeiro projeto, atacando essa questão. Muito obrigado. Com a palavra, a vereadora Giovana Mondarchi. Boa tarde à mesa diretora, aos nobres colegas vereadores, vereadora, aqueles que nos assistem aqui no plenário e também de maneira virtual. Zairo, muito bem disse, né, que nós passamos 2021 inteiro fazendo grandes e necessários alertas resultantes não só da pandemia, mas inclusive antes dela, né? Da má gestão da pandemia, dos impactos das políticas econômicas que o Brasil viveu em 2020 e 2019, né? Tudo isso também tem uma razão de ser. Tem uma razão de ser principalmente quando a gente leva em consideração que ontem saiu um estudo, hoje, aliás, que o governo Bolsonaro, senhora presidenta, é o primeiro presidente, né, o Jair Bolsonaro é o primeiro presidente da história que terminará o seu mandato com o salário mínimo valendo menos do que quando ele entrou. Isso não acontecia desde o Plano Real, desde 1994. Eu nasci em 93, vereador. Então, há 28 anos. Nessa condição, que o salário mínimo hoje está em R$ 1.212, e a gente sabe que isso dificilmente, vereador, coloca comida na mesa para uma família, por exemplo, de 4 pessoas. O Diese fez um levantamento que em fevereiro desse ano, uma família de 4 pessoas no Brasil o Brasil precisaria ter um salário mínimo de R$ 6.700 para sobreviver. É disso que a gente está falando. De uma má gestão da pandemia, sim. De 660 mil mortos em decorrência da Covid-19, sim. De uma vacina que chegou tardiamente no Brasil, com certeza. Mas também de uma política econômica torpe, que congelou o investimento para a saúde, educação e assistência social para os 20 anos em 2016. Que fez a reforma da Previdência com a justificativa de que o nosso PIB iria crescer 2,5%. E cresceu 1%. Que fez a reforma trabalhista com a justificativa de que os trabalhadores seriam valorizados. E quem é trabalhador sabe que isso não foi uma verdade. Também, senhora presidente, nessa condição é falar sobre a vida real das pessoas. É falar sobre botar comida na mesa num Brasil onde a agricultura familiar, vereador, é potente, tem um desenvolvimento potente de botar comida na mesa que abastece a níveis gerais, só na nossa cidade, mais 70% das escolas. É a agricultura familiar que bota comida na mesa das nossas crianças. Só que hoje está custando R$15 o quilo da cenoura. Tubarão registrou o maior preço da gasolina do Brasil, que chegou a custar R$ 8,99. Não foi só por causa das infelizes enchentes que aconteceram na nossa cidade vizinha, mas também pela má gestão, pela inflação que vivemos, que é a maior, de fato, da nossa história. A crise inflacionária gera também resultado na vida da nossa população, e isso é culpa, a gente sabe de quem. Tem nome e sobrenome, chama Jair Messias Bolsonaro, uma gestão esculhambada para a vida da população brasileira. Obrigada, presidente. Terminado o horário político, passamos agora para o grande expediente. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura das matérias. 28ª sessão ordinária da 2ª sessão legislativa da 19ª legislatura. Grande expediente.
Requerimento número 243 de 2022, de autoria do vereador Manuel Rosengue da Silva. Envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal solicitando que informe a esta Casa Legislativa se é possível notificar os proprietários dos terrenos em toda a extensão da Rua Gaspar, bairro Operária Nova, para que os mesmos, inclusive nos terrenos de propriedade do município, providencie a limpeza, conservação e adequação, construção do passeio público, em observância ao que dispõe as leis municipal número 6.822 de 2016, número 6.860 de 2017 e número 404 de 2021. B. Caso o proprietário não resolva as solicitações, questiono se há possibilidade da Prefeitura realizar as intervenções necessárias conforme Lei Municipal número 7.238 de 2018. O requerimento está em discussão. Não havendo quem queira discutir, o requerimento está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovados por unanimidade. Requerimento número 244, 2022, de autoria do vereador Manuel Rosengue da Silva. Envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal, solicitando as seguintes informações. Existe a possibilidade de os ônibus voltarem a circular nas ruas do bairro Milanese? Segundo moradores, após o período de pandemia Covid-19, os ônibus não voltaram mais a circular nas ruas do bairro, ocasionando sérios transtornos aos moradores e usuários, principalmente trabalhadores e alunos. Em caso de resposta positiva, é possível sua efetivação imediata? Em caso de resposta negativa, o que impede a empresa licitada de atender às referidas necessidades dos moradores, usuários deste meio de transporte? O requerimento está em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Requerimento número 245, 2022, de autoria do vereador Manuel Rosengue da Silva. Envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal, solicitando as seguintes informações. Existe a possibilidade de aumento de frota e de horários de ônibus das linhas bairro Jardim Angélica? Segundo moradores, após o período de pandemia Covid-19, diminuiu sensivelmente, ocasionando sérios transtornos aos moradores e usuários, principalmente trabalhadores e alunos. Em caso de resposta positiva, é possível a sua efetivação imediata? Em caso de resposta negativa, o que impede a empresa licitada de atender às referidas necessidades dos moradores usuários desse meio de transporte? O requerimento está em discussão. Com a palavra, vereador Júlio Kaminski. Senhora presidente, faço questão de me referir ao requerimento 245, de autoria do vereador Manuel Rosengue, na qualidade de presidente da comissão que trata de mobilidade urbana do município de Criciúma. É importante o seu requerimento, né? O anterior também trata de uma necessidade das comunidades que buscam, né? Mas eu gostaria de fazer uma solicitação, aproveitando o requerimento. Assim como esse local, senhora presidente, temos outras localidades do município que clamam por linhas, que pede linhas, que fala sobre a questão do custo, que fala sobre uma série de situações, debates que nós estamos tendo na nossa comissão. Vereador Toninho, debates importantes que estamos tendo. Por que eu venho à tribuna tratar desse assunto? Porque muitos vereadores daqui têm reclamações... O som está ruim? Muitos vereadores têm reclamações de comunidades reclamando do mesmo problema. Do mesmo problema. O que eu quero pedir? Que cada demanda como essa, que cada informação que tenha sobre isso, pode nos ajudar o relator da nossa comissão, que é o vereador Juarez, a fazer na sua relatoria, né, a solicitação que precisa, os encaminhamentos que precisam ser dados. Eu acho que nós estaremos contribuindo para que a gente faça um relatório de qualidade, vereador Perini, de qualidade, um relatório que vai atender as comunidades, assim como o Jardim Angélica nos faz através desse requerimento do vereador Maneca,
que faz muito bem, por sinal, né, que tem o meu apoio, não tenha dúvida disso, mas eu quero aproveitar este momento, senhora presidente, porque se todos que reclamarem, todos que estão pedindo aos vereadores, possamos condensar isso no nosso relatório como uma forma de fazer uma apresentação a contento, e aí talvez, com o esforço e com o apoio de todos, podemos até exaurir, né, essas solicitações. Podemos exaurir, podemos resolver o problema na sua totalidade. Porque assim como existe uma reclamação dessa comunidade, tem de outras, assim como tem uma reclamação de linhas, tem outra. O contrato, senhora presidente, que as determinações de linha, as determinações e as regras que as empresas do consórcio estão fazendo, ela é proveniente do edital, que a prefeitura estabeleceu, e eles estão cumprindo aquilo que está no edital. A prefeitura prevê que tenha 92 ônibus em circulação. O edital prevê que tem 92 ônibus em circulação. Eles estão fazendo uma solicitação para 102 ônibus. Senhora presidente, eu não estou desviando, porque o assunto é o mesmo, tá? São 102 ônibus que nós teremos até janeiro de 2023, vereador Zairo. É isso, né, vereador? 102 ônibus. Exatamente por quê? Porque 92 tem que estar em circulação e 10 tem que ser aquele de que ficar de step, para ficar à disposição para eventualmente um ônibus estragar, uma linha ser emergencialmente necessária, para poder exatamente atender todas as comunidades. Tá? E o que eu vejo é que está havendo uma adaptação das empresas no cumprimento deste contrato de concessão, bem como o próprio edital. Essa briga de linha é uma briga de todos. Essa casa vem brigando muito, vereador Giovana Mondardo, né, para resolver o problema de linhas. Assim como o debate em relação à forma de cobrança. Por isso que é fundamental, vereadores, eu faço questão de reforçar esse pedido. Muitos de vocês têm pedidos de comunidades, reclamando da linha, reclamando do problema. E hoje nós tivemos aqui na nossa comissão empresários reclamando pela falta de contratação, porque as pessoas não conseguem sair, não tem linha após a saída do trabalho, ou no horário de entrada. E isso está dificultando, claro, isso está dificultando, senhora presidente. Meu tempo está esgotando, vereadora, não sei se a senhora vai ter tempo suficiente. Estão reclamando porque não conseguem contratar. Inclusive, claro, na nossa região, tinha um ônibus que ia diretamente para a Unesc. Os estudantes estão chegando atrasados, 7h20, 7h30, por conta que foi tirada uma linha de ônibus que iria direto, pegava a primeira linha e chegava rapidamente na Unesc. Então, reclamação de todos os bairros, eu acho que isso é realmente uma reivindicação de todos, nessa questão das linhas. Obrigado, vereadora. E se os vereadores puderem contribuir, certamente isso poderá fazer uma grande diferença na solicitação do nosso relatório. Muito obrigado, senhora presidente. O requerimento continua em discussão. Com a palavra, o vereador Paulo Ferrarese. Senhora presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, ao público que nos assiste, suplente de vereador Dinho, da Fruteira do Pinheirinho, também aqueles que nos assistem aí pelas redes sociais. Vereador Manuel Ozeng, parabéns aí por esse requerimento. Vereador Kaminski, parabéns pela discussão nessa tribuna. É uma pena que a licitação, quem sabe, o contrato foi mal encaminhado. Agora, para colocar as coisas no lugar, não tem nada melhor do que pegar a planilha dos horários de ônibus antes da pandemia, e colocar os mesmos ônibus. Parece que a coisa fica tão difícil, mas a empresa sabe disso, o nosso governo sabe disso, que não tem o que mudar, né, vereador Zairo? É pegar, porque para as pessoas ter ônibus para vir para o trabalho, para voltar, acredito que seria necessário o número de ônibus que nós tínhamos antes da pandemia.
ou quem sabe tirasse 4, 5. Agora, eu não sei o número de ônibus que nós tínhamos antes da pandemia, mas não podemos mudar muito disso. Moramos em bairro, tantos bairros, né? Jardim União, muita reclamação. Progresso, muita reclamação. Os bairros que não reclamam são os bairros que passa o ônibus central. O bairro São Defende, Santa Luzia, São Sebastião. Tem a linha central ali, Avenida Universitário, que esses são os bairros que não reclamam. Agora, aqueles bairros mais afastados da Avenida Central, todos estão reclamando. É uma dificuldade louca. Então, é necessário, sim. Eu acho que tem que pegar isso, vereador Kaminski, vereador Manuel, vereadores, buscar isso na empresa. O número de ônibus que nós tínhamos antes da pandemia, sim, vereador, e fazer um cálculo aí, qual foi a diferença, o número de ônibus que hoje estão rodando na nossa cidade. Seria isso, da parte, vereador. Vereador, obrigado pela parte, ficar registrado, né? A informação que nós temos obtida, né, na reunião que envolveu o consórcio aqui na nossa comissão, trata de que antes da pandemia nós estávamos aí com uma circulação de em torno de 45, 50 mil usuários. Hoje nós temos, durante a pandemia baixou para 12 mil e agora nós voltamos aí ao torno de 40 mil, estamos chegando quase ao limite. Então, toda informação que eu quero dizer com essa informação que trago, toda informação ela serve como respaldo e conteúdo para que o vereador Juarez de Jesus possa, em seu relatório, estar devidamente fundamentando as solicitações. O senhor traz com muita propriedade, mais uma vez, elogio o requerimento do vereador Manuel Rosengue, né, que nos proporciona esse debate, que é de grande qualidade, e acho que nós precisamos todos, sim, discutir isso como uma forma de dar subsídios, né, dar subsídios ao executivo, dar subsídios às empresas que participam, da melhor forma de atender todos aqueles que precisam usar o ônibus. De fato, aquele que está no tronco, na linha central, eles acabam não sofrendo esse prejuízo. Mas aqueles que não estão vinculados, que têm essa situação, como é o caso do requerimento, eles nos obrigam a buscar uma alternativa, a apresentar uma possibilidade de resolver. Volto a afirmar, nós estamos tendo problema nas escolas, nós estamos tendo problema das empresas, estamos tendo problema de toda ordem. Inclusive, o senhor relatou que uma pessoa não conseguiu um emprego, porque a linha do ônibus não propiciou chegar a tempo para a entrevista. Então, eu acho que é um debate. Veja bem, nós não estamos discutindo a situação da empresa, nada disso. Nós estamos falando, eu vou usar a fala de hoje, nós precisamos buscar possibilidade, dar condições para que as pessoas possam ir e vir. Os resultados da empresa, o resultado que uma empresa busca, ou que ela quer através do seu orçamento, dos seus objetivos e metas, né? Isso, quem tem que buscar a estratégia é a própria empresa. Eu acho que essa é a linha. Obrigado, vereador. Atrapalhei bastante o senhor aí. Obrigado, vereador. Dizer que antes da pandemia nós tínhamos 50 mil pessoas que andavam de ônibus. Hoje nós temos 40, ultrapassa 50 mil. Olha, temos bastante, gente. Pelo número, pela diferença de ônibus não circulando na cidade, temos bastante. Obrigado, senhor presidente. O requerimento continua em discussão. Com a palavra, o vereador Antônio de Oliveira. Boa noite a todos. Parabéns, vereador Manuel, pelo requerimento. Como falou o vereador Kaminski, eu estou num grupo da OBC, até o pessoal estava comentando, o que os vereadores dessa casa estão fazendo que eles não discutem a respeito do transporte público. Por que as pessoas lá fora estão passando essas dificuldades? Então, eu não posso me calar, né? Não posso deixar de defender meus colegas dessa casa, porque eu sei que muitos estão trabalhando, estão em cima dessa pauta, e tudo no tempo certo, né? Eu acredito. Então, subo nesta casa para dizer, até mesmo para as comunidades que nos assistem, dizer que sim, nós estamos preocupados com a população lá fora, para as pessoas que dependem do transporte público,
com as pessoas que dependem, com aquela que não tem condições de pagar no cartão, aquela que precisa pagar no dinheiro, e que, de alguma forma, nós vamos procurar levar o melhor para dentro das comunidades e para toda a população de Criciúma. O requerimento continua em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Requerimento número 246, de 2022, de autoria do vereador Antônio Córdova de Oliveira. Envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal para que informe a esta Casa Legislativa se há projeto para a substituição da ponte de madeira por concreto localizada entre os bairros Vila Macarini e Voso Cris, no distrito de Rio Maine. Em caso afirmativo, qual a data para início das obras? Já em caso negativo, justifique. O requerimento está em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Requerimento número 247, de 2022, de autoria do vereador Antônio Córdova de Oliveira. Envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal, solicitando que informe a esta Casa Legislativa se há um cronograma de construção de lombadas, sendo que diversos pontos da cidade já existe a sinalização e as mesmas ainda não foram implantadas. Em caso afirmativo, quem envia o cronograma e, em caso negativo, justifique. O requerimento está em discussão. Com a palavra o vereador autor, Antônio de Oliveira. Boa noite, presidente. Eu fiz esse requerimento. Eu costumo dizer que nós somos os olhos do prefeito também, nesta casa. Muitas das vezes o prefeito não pode estar em todos os lugares, e a gente, sim, como presidente de bairro e sempre procurando atender um chamado de um morador ou de outra pessoa, a gente está sempre à disposição, né? O nosso trabalho é esse. Quando eu faço o requerimento, não é querendo bater no governo, jamais, porque o meu prefeito ele vem fazendo um belo trabalho junto com os seus secretariados. Eu acredito muito no trabalho que ele vem fazendo. Eu sei que não é do dia para a noite, nem da noite para o dia que ele vai conseguir resolver tudo no momento certo, mas eu acredito que ele conseguirá realizar todos os trabalhos que a gente impõe e encaminha para o executivo desta casa. Então, quando eu faço o requerimento, é para a gente procurar ajudar até o governo e dar uma resposta para as pessoas que nos chamam para pedir a nossa atenção. Obrigado. O requerimento continua em discussão. Não havendo quem queira discutir, o requerimento está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Indicação número 384, de 2022, de autoria do vereador Antônio Córdova de Oliveira. Instalação de ponto de ônibus na rua Rogério Búrigo, de frente à casa número 130, bairro Verdinho. Indicação número 385, de 2022, de autoria do vereador Antônio Córdova de Oliveira. Reparos na pavimentação asfáltica localizada na Avenida Universitária, próximo à empresa RWV, Olivo do Brasil, bairro Universitário. Indicação 386, de 2022, de autoria do vereador Antônio Córdova de Oliveira, substituição, limpeza e manutenção da Boca de Lobo, localizada na rua Visconde de Cairu, bairro Santa Bárbara. Requerimento número 248, de 2022, de autoria do vereador José Paulo Ferrarese. Envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal questionando se existe estudo ou projeto de drenagem pluvial para evitar alagamentos na Avenida Universitária, trecho compreendido principalmente na rótula de acesso à rodovia Antônio Juste, bairro Universitário. O requerimento está em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Indicação 387, de 2022, de autoria do vereador William Pereira Pacheco. Pintura da sinalização indicativa de pare na rua Nilo Peçanha, cruzamento com a Avenida Carlos Pinto Sampaio, bairro São Luís. Indicação número 388, de 2022, de autoria do vereador José Paulo Ferrarese. Reparos na pavimentação asfáltica da rua Joaquim Nabuco, próximo ao novo posto 344, centro. Indicação número 389, de 2022, de autoria da vereadora Roseli Maria de Luca Pisolo. Limpeza de 3 terrenos localizados na rua Juraci Teixeira, de frente às casas de números 147, 179, 177, bairro Metropol.
Requerimento número 249, 2022, de autoria do vereador Zairo José Casagrande. Envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal, questionando se existe estudo ou projeto para constatar a existência de um déficit de alfabetização nas escolas municipais ocasionado pelas limitações provenientes da pandemia, principalmente no ano de 2020, e caso constatado o respectivo déficit, se existe plano ou projeto aplicado para saná-lo. O requerimento está em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Requerimento número 250, 2022, de autoria do vereador Paulo César de Souza Padilha. Envio de expediente ao governo do Estado de Santa Catarina, solicitando as seguintes informações, para que responda sobre a possibilidade de melhorias na pavimentação da SC 443, que liga o município de Criciúma a Morro da Fumaça, bem como reparos na ponte do quilômetro 21, pois o mesmo possui uma cratera na cabeceira, dificultando a trafegabilidade e tornando-se um cenário propício para acidentes. Levando em consideração os fatos acima citados, questiono: existe por parte do governo do Estado algum projeto para melhorias na região, tanto em pavimentação como de reparos na ponte? Em caso de resposta positiva, qual o prazo para início das obras? E, em caso negativo, o que impede que esse projeto seja executado? O requerimento está em discussão. Com a palavra, vereador autor, Paulo César de Souza Padilha. Senhora presidente, eu tenho algumas fotos para mostrar. Essa rodovia, ela é uma rodovia de alto tráfego e ela causou nos últimos dias uns 3 acidentes, inclusive acidentes com vítima, vários registros de pneus estourados. Ali circula muito tráfego pesado e eu gostaria que fosse dada uma atenção especial a ela, para que a gente evite aí maiores consequências, né? Sei que ela é um SC, mas eu acho que a gente poderia cobrar, estadual, A gente poderia cobrar também ali alguma coisa no sentido de podermos fazer alguma coisa. Parabenizar aqui aliás, cumprimentar o meu colega de partido, Dinho, esplêndido vereador. Boa noite, Dinho. Requerimento continua em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Requerimento número 251, 2022, de autoria do vereador Juarez Jesus dos Santos. Envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal, questionando a possibilidade de disponibilizar, via solicitação pelo telefone 156, ouvidoria da Prefeitura Municipal, serviço de recolhimento em residências e transporte de utensílios domésticos descartados, tais como sofá, roupeiro, geladeira, fogão, entre outros, para posterior encaminhamento ao ecoponto ou outro local adequado a ser designado pela municipalidade. O requerimento está em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Requerimento número 252, 2022, de autoria do vereador Juarez de Jesus dos Santos, envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal, questionando a possibilidade de disponibilizar, via solicitação pelo telefone 156, ouvidoria da Prefeitura, serviço para recolhimento de animais mortos, cães e gatos, em propriedades privadas, dando-lhes destino sanitariamente adequado, sem a necessidade de pagamento das despesas decorrentes da execução do serviço. O requerimento está em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Indicação número 390, 2022, de autoria do vereador Paulo César de Souza Padilha. Melhorias na sinalização, bem como a pintura de faixa de pedestres e a construção de lombada na Rua Imigrante Casagrande, de frente à empresa Icom, bairro Pinheirinho. Requerimento número 253, 2022, de autoria do vereador Paulo César de Souza Padilha. Envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal,
solicitando as seguintes informações. Existe projeto de revitalização da Praça Adele Collin, localizada no bairro Comerciário, ao lado do Museu Augusto Casagrande? Em caso de resposta positiva, e levando em consideração a importância desse projeto viabilizado pelos moradores de toda a comunidade, existe a possibilidade de, junto a essa revitalização, ser feita a inclusão de uma academia ao ar livre, bem como melhorias no parque, melhorias na iluminação e acessibilidade e também na limpeza? Em caso de resposta negativa, o que impede que esse projeto seja executado? O requerimento está em discussão. Com a palavra, o vereador Paulo Padilha. Senhora presidente, senhores vereadores, o bairro Comerciário, como todo mundo sabe, é um bairro que não tem muita área de lazer. Toninho, essa praça, localizada ali bem no centro do Comerciário, ela está totalmente abandonada. Eu tenho algumas fotos para mostrar, se for possível mostrar. E o Museu Augusto Casagrande, ele é um patrimônio histórico, né? E eu acho que em volta dele merece que a gente trate ali com um certo cuidado. Eu venho pedir a essa casa também que analise para que a gente possa revitalizar essa praça, tornando ela adequada para os moradores, pedindo ali uma academia ao ar livre, um espaço para que as crianças possam brincar. Inclusive, senhora presidente, se a senhora me permite, já existe até um projeto feito pela Associação de Moradores, tá? Então, é um projeto que... Uma parte, senhor presidente. Senhor vereador, nós temos um pedido, inclusive, para a deputada Giovana de Sá, para aquisição de uma academia ao ar livre, que já foi um pedido realmente feito por uma moradora daquela região faz tempo, e nós temos esse compromisso também de fazer, trazer uma academia de ar livre ali para aquela comunidade, nessa praça aí. Ela realmente está precisando. Perfeito, senador. Eu gostaria de mostrar uma fotinho de um projeto. É possível... Tem mais alguma foto ali do projeto da pracinha? Vai passando, passa. Não vi. Não vem. Muito obrigado, presidente. O requerimento continua em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Indicação número 391 de 2022, de autoria do vereador Paulo César de Souza Padilha. Estudos visando as melhorias na sinalização do cruzamento localizado na rua Pedro Rodrigues Lopes, de frente ao supermercado PG, antigo City Clube, bairro Comerciário. Indicação número 392 de 2022, de autoria do vereador Paulo César de Souza Padilha. Instalação de semáforo para pedestres na esquina da rua Santa Catarina com a Dr. Bocão Viana, bairro Comerciário. Indicação 393 de 2022, de autoria do vereador Paulo César de Souza Padilha. Instalação de semáforo para pedestres na esquina das ruas Celestina Zilli Rovares e Desembargador Pedro Silva, bairro Comerciário. Indicação 394 de 2022, de autoria do vereador Paulo César Padilha. Pavimentação asfáltica em toda a extensão da rua Tuiuti, bairro Comerciário. Indicação 395 de 2022, de autoria do vereador Paulo César de Souza Padilha. Pavimentação asfáltica na rua Tietê, travessa da rua Tuiuti, bairro Comerciário. Indicação número 396 de 2022, de autoria do vereador Paulo César de Souza Padilha. Pavimentação asfáltica em toda a extensão da rua Marechal Rondon, bairro Comerciário. Indicação 397 de 2022, de autoria do vereador Paulo César de Souza Padilha. Pavimentação asfáltica em toda a extensão da rua José Vitor, travessa das ruas Lauro Sodré e João Milioli, bairro Comerciário. Indicação 398 de 2022, de autoria do vereador Paulo César de Souza Padilha. Pavimentação asfáltica em toda a extensão da rua Arthur Souza, bairro Comerciário. Indicação 399 de 2022, de autoria do vereador Paulo César de Souza Padilha. Pavimentação asfáltica em toda a extensão da rua Constante Casagrande, último trecho, bairro Comerciário. Indicação número 400 de 2022, de autoria do vereador Paulo César de Souza Padilha. Pavimentação asfáltica em toda a extensão da rua Doutor Henrique Ginaldi, bairro Comerciário.
Indicação 401/2022, de autoria do vereador Paulo César de Souza Padilha, pavimentação asfáltica em toda a extensão da rua Riachuelo, bairro Comerciário. Requerimento número 254/2022, de autoria do vereador Júlio César Kaminsky. Envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal para que informe se há possibilidade de realizar o levantamento do estrago e comprometimento de estrutura da ponte que liga o bairro Sangão ao bairro Cidade Alta da Forquilinha. Requer o custo para isso, bem como parecer técnico da necessidade para o desassoreamento do rio. O requerimento está em discussão. Com a palavra, vereador autor, Júlio César Kaminsky. Senhor presidente, mais uma vez subo à tribuna. Neste momento, eu pedi apoio dos vereadores na aprovação desse requerimento, logicamente, mas eu gostaria de fazer um registro nesse caso aqui. É do conhecimento dessa casa que a gente já há algum tempo existe uma discussão que envolve a questão jurídica, inclusive, em relação ao desassoreamento desse rio. Não estou falando de limpeza, estou falando de desassoreamento. Isso é um pouquinho além de uma simples limpeza. É mexer no lodo, é alargar o rio, é tirar todas aquelas areias que estão acumuladas ao longo do tempo, seja por interferência do homem, ou seja por interferência da própria natureza, né, Zara? Usando aí o conceito mais apropriado de desassoreamento. Mas isso aqui é um assunto que se estende há muito tempo. Há muito tempo. Isso vem de mandatos anteriores, inclusive, né? E existe uma discussão jurídica que exige uma pronta regularização, sob pena de geração de multas e uma série de coisas. Claro que a gente, inúmeras vezes, já subimos à tribuna a falar sobre isso. Participei de inúmeras reuniões, a comunidade sempre acaba nos chamando, né, e algumas vezes já fizemos limpeza lá, foi muito bem acolhido pelo secretário, e foi feito as limpezas que precisavam ser feitas. Mas eu acho que está precisando de uma atenção especial. Está faltando. Acho que em inúmeras localidades do município se resolveu o problema da enchente. Eu acho que temos que dar mão à palmatória. Temos que admitir e reconhecer. Né? Em muitas localidades, muitos lugares, em Criciúma, esse problema é superado, é coisa do passado. Mas, lamentavelmente, aquela comunidade vem sofrendo muito. Eu tive o acompanhamento diário, diuturnamente, nesses dias que acabaram enchendo aquele rio, superlotando o rio, e as águas invadindo as casas. Eu acompanhei isso diuturnamente, recebendo, inclusive, informações de madrugada. E a situação do rio. O que eu quero com esse requerimento? Realmente é sensibilizar. É claro que os assuntos não estão sendo esquecidos, é claro que a gente vê por parte do executivo o empenho em resolver, mas eu estou pedindo um olhar especial. Eu estou pedindo um olhar direcionado. Dá para resolver? Dá. As questões judiciais, elas já foram superadas, ações transitadas em julgado, já está numa outra fase, apresentação de PRAD. Isso aí em setembro de 2020, se não me falha a memória, era o prazo para apresentação do PRAD, que foi encaminhado para o NESC providenciar o projeto, o PRAD, o plano de recuperação, né, para a gente ser um pouco mais específico, o plano de recuperação. Então, eu acho que uma das regiões que ainda merece atenção é exatamente essa, que faça através de requerimento. Então, por isso, é claro que, além do requerimento, irei procurar o secretário, obviamente, né, para que os olhos sejam voltados para aquela comunidade que ainda continua sofrendo bastante. E que merece, vereador Feuza, o senhor sabe da nossa luta já no tempo passado, vereador Toninho, todos que já estiveram conosco aqui em mandato anterior, né, vereador Paulo? A gente vem tratando isso com muita seriedade, né, Zaira? Falando sobre esse assunto. Então, por isso, eu gostaria, através desse requerimento e aprovado por todos os vereadores, é claro que eu também estarei fazendo uma nova visita, falando novamente sobre essa questão em loco,
para que houvesse um pouquinho de sensibilidade nesse momento, para que fosse resolvido essa questão que há muito tempo vem dando dor de cabeça aos moradores daquela comunidade. Obrigado, senhora presidente. O requerimento continua em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Questão de ordem cedida ao vereador Edivânio Manente. Presidente, eu percebi que a indicação 402/2022 e a 403/2022, os bairros ali estão errados. Gostaria de constar que a reparo de pavimentação asfáltica na rua Jorge da Cunha Carneiro, no bairro Centro, e as ruas São Martinho, Bortolo Pravan, Márcio Padilha dos Santos e Valdemiro Pravato Geslon, no bairro Santa Augusta. Será reformado, senhor. Indicação número 402 de 2022, de autoria do vereador Edivânio Manente. Reparos na pavimentação asfáltica da rua Jorge da Cunha Carneiro, bairro Centro. Indicação 403 de 2022, de autoria do vereador Edivânio Manente. Revitalização nas ruas São Martim, Bortolo Pavan, Márcio Padilha dos Santos e Valdemiro Pravato Gislon, localizadas no bairro Santa Augusta. Indicação 404/2022, de autoria do vereador Edivânio Manente, pintura de uma faixa de pedestres na Avenida Universitária, de frente à Madeireira Santa Luzia, bairro Santa Luzia. Indicação 405/2022, de autoria do vereador Edivânio Manente, reparos na pavimentação asfáltica da Avenida Montenegro, de frente à AEB, Escola Estadual João Fraceto, bairro Santa Luzia. Requerimento número 255 de 2022, de autoria do vereador Edivânio Manente, envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal, perguntando se é de conhecimento da Secretaria de Educação que as crianças que estão chegando na escola antes do período de abertura estão ficando na chuva. Existe algum planejamento para acolher estas crianças que chegam mais cedo nas escolas? Qual a iniciativa dos colégios para acolher as crianças que chegam nas escolas transportadas por vans ou ônibus? O requerimento está em discussão. Com a palavra o vereador autor Edivânio Manente. Deu nó da gravata, tá bonita agora. Deu nó, né? Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, semana passada, no dia que eu tomei posse aqui, eu passei em frente ao colégio Ercílio Amante, lá no Grande Rio Maior, no distrito Rio Maior, e percebi que as crianças estavam em fila indiana pelo lado de fora do colégio. Questionei algumas crianças e algumas pessoas do transporte alternativo. E disseram que isso é uma rotina. Não acredito que a administração municipal, que o nosso secretário de Educação, saiba disso. Então, por isso eu estou fazendo um requerimento. Eu sei que existe todo um regimento para a chegada de professores no colégio, direção. Então, verificar para ver se isso é uma rotina, se isso realmente aconteceu por acaso, porque, como eu falei, eu não acredito que o nosso secretário de Educação, com todo o zelo que está tratando, o nosso prefeito, isso esteja acontecendo na cidade. O requerimento continua em discussão. Como ninguém mais quer discutir, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Terminado o grande expediente, passamos para a ordem do dia. Solicito aos senhores vereadores que façam a confirmação do quórum. Juarez. Em única discussão e votação, a moção de aplauso número 012/2022, de autoria do vereador Jefferson Monteiro,
às empresas ICOM pelos seus quase 50 anos de história e por sua relevante trajetória. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura da matéria. Moção número 12 de 2022. Excelentíssima senhora presidente, senhores e senhoras vereadoras. Requer-se a mesa ouvido o plenário na forma regimental o envio de expediente às empresas ICOM da presente moção de aplauso pelos seus quase 50 anos de histórias e por sua relevante trajetória, conforme segue. A história das empresas ICOM começou oficialmente no ano de 1972, a empresa fundada pelo senhor Hilário Ascioli de Freitas, nasceu para atender as indústrias cerâmicas do sul catarinense. Inicialmente chamava-se Industrial Conventos e operava com os serviços de manutenção, mas o senhor Hilário, empresário visionário, também identificou a necessidade de produzir máquinas e equipamentos sob a encomenda para o setor. Em 1974, já estava fazendo a primeira entrega de uma prensa e alguns equipamentos periféricos. Unindo tradição, tecnologia e inovação em 50 anos de história, a ICOM Matrizes e Moldes é considerada uma das maiores especialistas no segmento de matrizes e moldes. Por conta de sua trajetória, a empresa ocupa posições de liderança na América Latina. A ICOM, com destaque no setor de máquinas e equipamentos, produz para todo o mercado nacional e internacional. Atualmente, a empresa produz matrizes e moldes para os segmentos de cerâmicas de pisos e revestimentos, telhas, via seca e úmida, artefatos de cimento e prensagem de louças. Já na área de máquinas e equipamentos, a produção é voltada para os segmentos de cerâmica, cimenteira, mineração, energia e agroindústria e de peças de reposição. Guiada pela missão de oferecer ao mercado industrial as melhores soluções em cada setor que atua e com o compromisso de estar sempre à frente com inovações, as empresas ICOMs conseguiram construir parcerias de confiança tanto com os consumidores e colaboradores, quanto com a própria sociedade. Com expertise e precisão produtiva, conquistou o certificado de qualidade na norma NBR ISO 9001-2015 em suas operações. Os investimentos em tecnologia, responsabilidade ambiental e projeto social e materializaram em premiações no setor. Parceria do Bairro da Juventude, instituição de Criciúma, Santa Catarina, que atende mais de 1.000 crianças e adolescentes, oportunizando educação e cidadania na comunidade que a matriz das empresas é sediada. A cada semestre, estudantes do curso profissionais de nível básico e instituição integram a equipe das empresas para a prática das profissões e muitos deles permanecem como colaboradores. Também recebem estagiários de escolas técnicas e universitárias, dando destaque à SATIC, Associação Beneficente da Indústria Carbonífera de Santa Catarina. No incentivo ao esporte, as empresas receberam do Ministério do Esporte o prêmio de Empresário Amigo do Esporte por meio da Lei de Incentivo ao Esporte. As empresas ICOM constroem diariamente sua história de sucesso junto aos seus mais de 500 colaboradores, divididos em 5 unidades no Brasil e uma na Argentina, todos ligados com o mesmo intuito de permanecer atendendo o mercado nacional e internacional com as melhores soluções em serviços e produtos. As empresas ICOM acreditam que o futuro melhor depende de todos. Por isso, criou a campanha Você Devolve, Você Preserva, que prevê a reutilização das embalagens de madeira ou paletes dos seus produtos. A iniciativa conscientiza e mobiliza os clientes a devolverem as embalagens que são reutilizadas para embalar novos produtos e, quando necessário, passa por reformas.
Assim, as empresas ICOM contribuem com o meio ambiente, otimizam os espaços nas empresas, parcerias e economizam o tempo que seria utilizado no descarte dessas embalagens. Também integrou a ação, a distribuição para seus colaboradores de 550 camisetas de algodão rústico, material que apresenta menor impacto ambiental, pois economiza energia e água. As camisetas ecológicas foram acompanhadas por uma tag com segmento de árvores nativas da Mata Atlântica que foram plantadas pelos próprios colaboradores. Amplio com essa moção meu respeito ao já saudoso Hilário Ascioli de Freitas, fundador dessa renomada empresa, e um grande empresário, filho de Domício Freitas e Agripina Francioli de Freitas, pai de Maria Ascioli Benedetti Tales, Rogério de Freitas, em memória, Ronaldo Ascioli de Freitas, Têmenes Agrício de Freitas e Nicole Freitas Andrade, casado com Manuela da Silva Vital. Teve 9 netos e 4 bisnetos. Nascido no bairro Sangão, em Criciúma, teve sua trajetória marcada por muito esforço e dedicação aos estudos. Formado em ciências atuariais, ciências econômicas e engenharia civil, construiu uma importante história no desenvolvimento econômico de Criciúma e região. Empreendedor e homem de visão, fundou a Industrial Conventos, atualmente empresas ICOM. Ante o exposto e ouvido o plenário e atendido às formalidades regimentais, requeremos que fique constando na ata desta sessão legislativa a moção de aplauso às empresas ICOM, da presente moção de aplauso pelos seus quase 50 anos de história e por sua relevante trajetória, enviando-lhe cópia com nossos cumprimentos. Vereador Jefferson Dami Monteiro, Partido União. Sala das Sessões, 2 de maio de 2022. A moção está em discussão. Com a palavra, o vereador Paulo Padilha. Mais uma vez, subo a essa plenário para pedir que os nobres colegas aprovem essa moção, né? Eu acho que não há necessidade de fazer nenhum comentário. Essa moção foi feita pelo vereador Jefferson Monteiro. Trata-se de uma empresa genuinamente criciumense, com mais de 50 anos de idade, que presta serviços a parcerias com o bairro da Juventude, instituições de Criciúma. Então não tem muito o que falar, porque ele foi bem vasto aqui a discussão aqui proposta pelo Jefferson Monteiro. Então eu só pedi para que essa casa aprovasse com essa moção de aplauso. E desejar à família do seu Hilário as minhas condolências, né? Muito obrigado, senhora presidente. A moção continua em discussão. Não havendo mais quem queira discutir, a moção está em votação. Votação liberada. Giovana. Paulo, você não votou, Paulo? Votação encerrada. A moção foi aprovada por unanimidade. Em tempo, eu convido todos os vereadores para amanhã, às 15 horas, continuar com a revisão do nosso regimento. É muito importante, né, como já frisou em outras o vereador Kaminski, a presença de todos os vereadores. Em única discussão e votação, o projeto de lei do Poder Executivo, PLC-PE, número 07/2022, encaminhado pelo prefeito municipal, que altera dispositivos da Lei Complementar número 287, de 27 de setembro de 2018, e da Lei Complementar número 305, de 20 de dezembro de 2018.
A Comissão de Constituição, Justiça e Redação opinou pela legalidade e constitucionalidade. As comissões de Obras, de Educação e Fiscalização opinaram pela aprovação, encaminhando a matéria para a deliberação do plenário. Em discussão o projeto. Não havendo quem queira discutir, o projeto está em votação. Votação liberada. Votação encerrada. O projeto foi aprovado por unanimidade. Nós vamos fazer um requerimento para ver votação em bloco dos 3 próximos projetos, que eles são iguais e de alteração de zonamento. Então, nós vamos colocar em votação a apreciação em bloco dos projetos de lei complementar de iniciativa do Poder Executivo. PLC-PE número 10, 11 e 12 de 2022, os quais tratam de correção de zoneamento de solo. Todos foram apreciados pelas comissões permanentes, as quais opinaram pela aprovação. Os vereadores favoráveis para a votação em bloco permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Então, a votação em bloco foi aprovada por unanimidade. Em primeira discussão, os projetos PLC-PE número 10/2022, PLC-PE número 11/2022 e PLC-PE 12/2022. Em primeira votação... É que repetiu. Em discussão, os projetos. Não vendo quem queira discutir, os projetos estão em votação. Votação liberada. Não, aqui. É que era em primeira discussão e depois em primeira votação. Não tem discussão. Primeira votação. Primeira votação. Votação encerrada. Os projetos foram aprovados por unanimidade. Terminada a ordem do dia e não havendo mais nada a tratar, encerramos os trabalhos da presente sessão, convocando os senhores vereadores para a próxima, no dia 10/5/2022, terça-feira, em horário regimental. Boa noite a todos e a todas.